Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar, edificou nela uma torre, e arrendou-a a uns vinhateiros, e ausentou-se daquele país. Chegado o tempo, enviou aos vinhateiros um servo para receber deles a sua parte dos frutos da vinha. Mas eles, apanhando-o, bateram-lhe e remeteram-no com as mãos vazias. Enviou-lhes de novo outro servo, e também a este o feriram na cabeça e o carregaram de afrontas. Enviou de novo outro, e mataram-no. Assim fizeram muitos outros, dos quais bateram nuns e mataram outros. Tendo ainda um filho querido, também lhe enviou por último, dizendo: Terão respeito a meu filho. Porém, aqueles vinhateiros disseram uns para os outros: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, e será nossa a herança. Pegaram nele, mataram-no, lançaram-no fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá, exterminará os vinhateiros e dará a vinha a outros. Vós nunca lestes este lugar da Escritura? A pedra que fora rejeitada pelos que edificavam tornou-se a cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Procuravam apoderar-se dele, mas temeram o povo. Tinham compreendido bem que dissera esta parábola contra eles, e deixando-o, retiraram-se. Palavra da salvação. Comentário Marcos 12, de 1 a 12. São Beda. Ou a sebe é o muro da cidade. O lagar ou prensa é o altar. Ou aquelas prensas dos 3 salmos recebem o título. Não o fez mudando de lugar, mas pareceu ir-se embora da vinha, para deixar aos vinhateiros o livre-arbítrio para agir. Segue-se, chegado o tempo, enviou aos vinhateiros um servo para receber deles a sua parte dos frutos da vinha. Compreende-se que o primeiro servo enviado é Moisés, o próprio portador da lei. Mas bateram-lhe e remeteram-no com as mãos vazias, pois irritaram Moisés no acampamento. Salmo 105, 32. Segue-se, enviou-lhes de novo outro servo, e também a este o feriram na cabeça, e o carregaram de afrontas. O outro servo indica o rei Davi, e os outros salmistas, mas feriram este na cabeça, e o carregaram de afrontas, pois, fazendo pouco caso dos versos dos salmistas, lançaram fora o próprio Davi, dizendo: Que parte temos nós com Davi? 1 Reis 12, 16. Segue-se, enviou de novo outro, e mataram-no. Assim fizeram a muitos outros, dos quais bateram nuns e mataram outros. Pelo terceiro servo e seus companheiros, compreende-se o coro dos profetas. Mas qual dos profetas não foi perseguido? Pelos 3 tipos de servos, pode-se compreender a figura de todos os doutores sob a lei, sobre os quais o Senhor diz em outro lugar: Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Ou de outro modo, talvez tenha dito isto, que terão respeito a seu filho, não por ignorância, mas de ser que Deus hesitou, de modo a dar espaço à vontade livre dos homens. O Senhor demonstra de modo totalmente manifesto que os príncipes dos judeus não crucificaram o Filho de Deus por ignorância, mas por inveja. Eles compreenderam, com efeito, que era ele a quem foi dito: Eu te darei as nações em herança. Salmo 2:8. Ao matá-lo, estes maus vinhateiros
tentavam arrebatar-lhe esta herança, quando, ao crucificá-lo, os judeus tentavam extinguir a fé que existe por ele e colocar à frente desta, antes, a sua própria justiça, que vem da lei, e inseri-la nas nações à força. Romanos 10, de 2 a 3. Segue-se: pegaram nele, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Ou no que dizia respeito a eles mesmos, lançando-o para fora de suas fronteiras, entregaram-no para ser recebido pelos gentios. Segue-se: que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá, exterminará os vinhateiros e dará a vinha a outros. Que isto se tenha feito por disposição divina é o que imediatamente afirmou, por meio de um exemplo profético, acrescentando: vós nunca lestes esse lugar da Escritura? A pedra que fora rejeitada pelos que edificavam tornou-se a cabeça do ângulo? Como se dissesse: como se cumprirá esta profecia, senão porque o Cristo, reprovado e morto por vós, foi entregue para ser pregado aos gentios, de modo que, como uma pedra angular, institua nele mesmo dois povos, e de ambos os povos, para si edifique uma única cidade dos fiéis e um único templo? O Senhor a chama agora de edificadores, os mesmos mestres da sinagoga, que antes chamara de vinhateiros, pois pareciam cultivar, como uma vinha, o povo a eles submetido, para que desse os frutos da vida. Também eles eram instruídos a construir e ornar esta vinha como uma casa digna de Deus, seu habitante. Os príncipes dos sacerdotes mostravam ser verdade o que o Senhor havia dito, coisa que fica evidente pelo que se acrescenta. Procuravam apoderar-se dele, pois ele é o herdeiro, cuja morte injusta, dizia, seria vingada pelo Pai. Já em sentido moral, a cada fiel, quando lhe é confiado o mistério do batismo, é-lhe arrendada como que uma vinha, para que a cultive. Mas o servo enviado é lançado fora, coberto de afrontas ou batido, quando o discurso ouvido é desprezado, ou, o que é pior, alvo de blasfêmia. Mata o herdeiro enviado, aquele que, no que depende de si, trata o Filho de Deus com desprezo. Uma vez exterminado o mau cultivador, a vinha é entregue a outrem, quando o humilde é enriquecido com o dom da graça, que foi desprezado pelo soberbo. Mas isto que ocorreu, a saber, os príncipes dos sacerdotes, querendo deitar as mãos em Jesus, serem freados pelo medo. Ocorre todos os dias na igreja, quando alguém, sendo irmão somente pelo nome, sente vergonha ou medo de atacar a unidade da paz da fé, a qual ele não ama, por conta da multidão dos bons irmãos que com ele coabitam.